Louvado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Meus amados em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a santa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem nos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor José Maria Duarte. Contamos com os belíssimos trabalhos da minha querida esposa, a missionária Lídia Faria Duarte. Por gentileza, irmãos, envie-nos mensagens, pedidos de oração. Por favor, compartilhem com seus amigos, seus irmãos de fé, seus parentes, irmãos da igreja. Ajude-nos. Está no ar a nossa live dominical, a hora nona, a hora do sacrifício à tarde, 15 horas, horário de Brasília, adentra os céus do mundo, a nossa live Jesus Cristo, a verdade que liberta. Nesta oportunidade, nós queremos falar sobre a palavra do Senhor nosso Deus, escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 6, versículo 23. Leamos a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que vem a ser o salário? O salário é a contraprestação de serviços feitos por alguém. O salário é a recompensa diária, semanal ou mensal que o trabalhador recebe pela prestação dos seus serviços. O que vem a ser pecado? Etimologicamente, o pecado significa errar o alvo, desobedecer a Deus, dar ênfase à carnalidade, ao mundo e Satanás. Deus fez o homem para viver eternamente. Porém, o homem, ao desobedecer a Deus, adentrou então o pecado. E o pecado trouxe então a morte a todos os seres humanos. O pecado de Adão trouxe-nos a recompensa, ou seja, o salário da morte. A morte foi introduzida no mundo devido ao pecado do homem. Mas Deus não deixou o homem à sua sorte. Deus não o abandonou. Mas Deus providenciou ali a morte de um cordeiro, e o cordeiro sacrificado para que dele se extraísse as vestimentas para o homem e para a mulher, sua companheira, era o símbolo daquilo que Jesus Cristo faria por toda a humanidade quando deu a sua vida na cruz do Calvário. A morte significa a separação do corpo, da alma e do espírito. O homem não é apenas este invólucro, ou seja, esta parte exterior, a sua vida corpórea, porém o homem também é dotado da sua alma
e do seu espírito. O homem morreu devido ao pecado. A Bíblia nos diz que Adão viveu 930 anos, porém viveu sob a égide da morte, porque a morte trouxe a separação do homem para com Deus. Mas Deus prometeu que enviaria o seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido da carne, nascido sob a lei, para resgatar toda a humanidade do pecado. Morte. A morte é algo triste. Quem já não padeceu com a morte do pai, da mãe, dos filhos, de um amigo, de um parente, enfim, a morte traz-nos separação. E quando nos lembramos dos nossos entes queridos que já partiram para a eternidade, nós sentimos a dor da separação. Não é a dor da carne, mas sim a dor da alma. Pelo pecado, todos foram condenados à morte. Nós encontramos em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que a todos os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. O homem, ele está nesta terra tendo o livre-arbítrio, ou seja, livre escolha para escolher a vida ou escolher a morte. A palavra do Senhor, nosso Deus, nos diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. A nossa vida, ela não termina apenas aqui, mas quando passamos para a eternidade, entramos então no juízo de Deus. Mas o homem tem a liberdade de escolha. Por isso a Bíblia diz-nos enfaticamente: escolha a vida para que vivas. Faz-nos lembrar quando o doutor Nicodemos, que fazia parte do sinédrio judaico, foi procurar Jesus e foi à noite para que ninguém ouvisse. Ele queria ter uma conversa particular com o Mestre Jesus, porém não queria que outros ouvissem, certamente com medo de ser censurado. E Jesus disse: importa-vos nascer de novo. Senhor, como poderei eu nascer de novo? Eu já sou idoso, porventura tem condições de voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Ele disse: não, que é nascido da carne é carne. Importa-vos nascer do Espírito. Nascer do Espírito é nascer da palavra de Deus, é nascer através da mensagem do Espírito Santo e voluntariamente entrar pelo caminho da salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode alcançar a salvação a não ser através da bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O pecado separa o homem de Deus, mas a salvação de Cristo une-nos novamente a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus, às 3 horas, ou seja, a hora nona, entregou o Espírito ao Pai, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, significando a abertura do caminho da salvação para o homem. Na realidade, Jesus nasceu com a missão precípua de dar a sua vida em resgate da humanidade. Deus, olhando do céu para a terra, não viu um sequer justo. Todos estavam condenados. A sentença de condenação pairava sobre a raça humana. Através da lei, ninguém foi justificado. Não é a lei, não é a religião que pode dar ao homem a certeza da sua salvação, mas somente através do Senhor Jesus Cristo. Jesus não é um Salvador, porque se a Bíblia dissesse que Jesus é um Salvador, certamente daria ênfase à existência de outros salvadores. Porém, a Bíblia não apresenta Jesus como um Salvador, ou um caminho, ou um libertador. Não. A Bíblia apresenta Jesus como o único Salvador. Não há outro Salvador. Não há outro caminho. Não há outro que pode perfeitamente perdoar os pecados dos homens e assim livrá-lo, não da morte terrena. A Bíblia diz que todos os homens estão destinados à morte. Porém, quando o homem aceita o plano da salvação em sua vida, ele recebe então uma nova vida. E quando passa para a eternidade, ele alcança então a salvação. Os salvos em Cristo são levados diretamente ao paraíso do Senhor. Paraíso, o local em que Jesus, quando ele morreu, deu e deu dons aos homens. O cativeiro era onde estavam as pessoas, e ali havia uma divisão entre os justos e os injustos, os salvos e os perdidos. Mas quando Jesus foi ali às partes mais baixas da terra, ele então pôde resgatar ali o cativeiro e o transportou para o terceiro céu. Assim, quando o homem, a mulher, o jovem, criança, porque a morte não escolhe, ela não escolhe idade, ela não escolhe sexo, ela não escolhe capacidade intelectual, ela não escolhe a capacidade financeira ou cultural de alguém, mas a morte vem e leva o homem para a eternidade. E ele terá então a salvação eterna ou a condenação eterna. Depois da morte, segue-se o juízo. Não há condições, não há reversão para a pessoa que adentrar a eternidade sem a salvação da sua alma. Apesar que muitos
afirmam de várias maneiras, celebram coisas para as pessoas mortas, mas a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Está falando aqui não somente da morte física, mas da morte espiritual. O homem nesta terra, ele está passando por um estágio, ou seja, esta vida é um vestibular para a vida eterna ou para a perdição eterna. Quem aceitar a salvação em Cristo Jesus, seus pecados lhe são perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. A religião não pode salvar. Os dogmas religiosos, de tal maneira, também não podem outorgar a salvação. Os sacrifícios, quantas pessoas fazem sacrifícios, mas estes sacrifícios, a Bíblia chama-os de sacrifícios de tolos. Deus não aceita, em hipótese alguma, estes sacrifícios para a reversão da situação da alma do homem. Não há outro caminho. Quantos que pensam e pensam de maneira totalmente errônea ao afirmar existem muitos caminhos para se chegar a Deus. Não, existem muitos caminhos, mas infelizmente para a perdição. O único caminho para a salvação é Jesus. Somente através do Senhor Jesus Cristo nós podemos obter a salvação das nossas almas. Vocês que estão vendo-nos e ouvindo-nos esta mensagem, que possam, neste dia 3 de outubro do ano de 2021, quando o nosso relógio está anotando 15 horas e 16 minutos, é a tua oportunidade de salvação. E a Bíblia diz-nos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós sabemos que existem várias vozes, a voz do homem, a voz de Satanás e a voz de Deus pelo Espírito Santo. Mas hoje, se ouvirdes a voz que fala de maneira amorosa, chamando-os para a grande transformação, para a aceitação do dom gratuito de Deus. Como a Bíblia nos diz, e o apóstolo Pedro escreveu em sua epístola, nós não fomos resgatados, não foi com ouro e nem com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus pode perdoar-nos, pode dizer os teus pecados te são perdoados, vai e não peques mais. Hoje é dia aceitável, nós não sabemos, você não sabe, quem sabe hoje é o último dia da sua vida, quem sabe você está vivendo os últimos instantes da sua vida, mas faça como aquele homem que é conhecido, tido e havido como bom ladrão. Estava ali, condenado à morte, mas estava ao lado de Jesus e soube aproveitar a oportunidade. Pôde ali então clamar e dizer: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus imediatamente perdoou os pecados daquele homem, não lhe lançou em rosto os seus muitos delitos, mas o perdoou. Ele não lhe disse: olha, daqui 150 anos você vai estar comigo. Você tem que passar por vários processos. A sua família tem que fazer sacrifícios, oferendas. Não, absolutamente não. Jesus disse-lhe: hoje estarás comigo no paraíso. A morte é tristeza, mas a salvação é alegria. A morte é separação, mas a salvação é comunhão com Deus. Somente através do Senhor Jesus Cristo nós podemos alcançar a salvação das nossas almas. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 56, ele, como um hino, ele assim expressou: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas no versículo 57 está escrito: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele é o Senhor da terra, céu e mar, tudo lhe pertence, e Ele quer também transformar a sua vida. Somente Jesus tem poder para adentrar o coração do homem carcomido pelo pecado, pelo mundo, pela carnalidade e por Satanás. Pode dizer: perdoado estão os teus pecados. Faz-nos lembrar quando desceram aquele paralítico com muita dificuldade à presença do Senhor, porque a multidão os impediu que fosse levado ali na frente da casa, porque havia uma grande multidão. Foram com aquele homem, tiraram ali o telhado da casa, e os quatro, com muita dificuldade, baixaram aquele leito com aquele homem paralítico. E Jesus, olhando para o paralítico, disse: filho, os teus pecados te são perdoados. E ali estavam os religiosos, ali estavam os fariseus, escribas, saduceus, que começaram a murmurar entre si, dizendo: como pode este perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, conhecedor das intenções dos seus corações, disse-lhes: o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa? Dizer perdoar os teus pecados é fácil. Quantas pessoas que procuram, de todas as maneiras, procuram homens contando-lhe os seus pecados, e recebe ali a formalização dos pecados: teus pecados estão perdoados. Jesus disse: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, realizou o grande milagre. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aquele homem recebeu o perdão dos seus muitos pecados e a cura, e pôde voltar então carregando ali aquela cama sobre os seus ombros, e todo o povo pôde contemplar que só o Senhor Jesus Cristo tem poder para perdoar os pecados. Quem sabe o pecado está dominando a sua vida, os vícios,
Quantas coisas prendem os homens aqui nesta terra, tudo isto traz-lhes a morte. Quantos são dominados pelo vício do álcool, do tabaco, das drogas ilícitas, quantas pessoas estão dominadas, mas Jesus veio para libertar, veio trazer salvação, salvação completa, o nome escrito no livro da vida. E a Bíblia diz-nos que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Nós queremos que o seu nome seja escrito no livro da vida. Como pastor, por misericórdia do Senhor, há 57 anos, não posso perdoar pecados de ninguém, mas Jesus outorgou-me este grande privilégio de dizer: Jesus, através do seu poderoso sangue, quer perdoá-los, e o seu nome será escrito no livro da vida, o livro do Cordeiro de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo dê a você um momento que você possa decidir aceitando-o como único e suficiente Salvador. E agora, minha querida esposa missionária Lídia Faria Duarte vai ter aqui a sua participação, citando as pessoas que prazerosamente serão atendidas em nome de Jesus. Missionária Lídia, cordialmente boa tarde. Boa tarde, na paz do Senhor. Queremos cumprimentar todos os internautas que estão conectados conosco, em especial os nossos filhos, André, Kézia, Lidiane, nossos genros, nossa nora Hélida, e os nossos netinhos também, que ficam atentos, esperando o beijinho da vovó e do vovô. Que Deus abençoe vocês, viu? Um beijinho aí para vocês. Também minha irmã Raquel, Noemi, meu irmão Davi, pastor Levi, sua família. Que Deus abençoe vocês também. E a nossa irmã Ruth, Nemias, em Goiânia, minha irmã. E meus cunhados João e família, Antônio, família. E também está conectados conosco o pastor Modesto Nunes de Freitas. Abraço, pastor. Que Deus abençoe o pastor Modesto e toda a sua família. A nossa amiga Benedita também Martins. O irmão Carlos Gomes, que está conectado conosco. Mandamos aqui uma saudação a todos os aniversariantes da semana. Que Deus os abençoe grandemente. Deixar um versículo para a meditação de todos. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 17, versículo 8. Uma ótima semana a todos vocês. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Queremos agradecer penhoradamente a participação da minha querida esposa missionária Lídia, agradecer a todos os irmãos que estão conectados conosco. Abraço ao pastor Modesto, que Deus nos abençoe, viu, pastor, toda a sua família. E que o irmão continue sendo essa bênção que é na obra do Senhor. Um abraço ao pastor Pedro Pernas Pasqualetti, que é o nosso pastor presidente, que na manhã deste dia, na Escola Bíblica Dominical, ministrou-nos uma aula maravilhosa. Deus abençoe o pastor Pedro. Também ao nosso pastor mestre Meir, grande abraço, Deus abençoe. E todas as manhãzinhas o pastor Neir traz-nos uma mensagem pequenininha, mas muito abençoada. Todas as manhãs eu ouço, oro junto com o pastor Neir, é uma bênção. Deus abençoe o pastor Neir, toda a sua família. Deus abençoe também nosso irmão pastor, nosso mestre Ananias, que sempre tem nos trazido mensagens maravilhosas, sempre trazendo-nos através do Face,
Não pode entrar no Face, vão contemplar ali, ler mensagens maravilhosas que o Espírito Santo usa. Pastor Nery, Pastor Modesto, enfim, todos os irmãos que são mestres na palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a todos os irmãos. Hoje, às 18 horas, no nosso templo central, na nossa sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Lorena, cujo templo está bem no centro de Lorena, Rua Ipacaré, 293, a partir das 18 horas, horário de Brasília, e através também das redes sociais, do Facebook, do YouTube. Os irmãos podem acessar lá a Del e vão ali contemplar, ver e participar do culto logo mais às 18 horas. Eu quero enviar um abraço a todos os meus filhos, ao meu genro, Marcelo, que Deus abençoe, viu, Marcelo? Grande e poderosamente a sua vida. Também meu genro Luiz Fernando, minha nora Elite, que brevemente vai ser nossa colega também, advogada, tenho certeza que será uma advogada brilhante. A minha querida filha, doutora Kézia, doutor André, um grande abraço. Também a minha querida filha, jornalista Lidiane, um abraço para você. Quero também enviar um abraço todo especial para a minha neta primogênita, Maria Fernanda, lá em São Paulo, está estudando lá, é uma benção. Agora para os pequenininhos, um grande beijinho para a Gigi. Você é uma menina maravilhosa, uma menina de Deus, inteligente. Cada dia que passa você está mais linda, viu? Receba aí um beijinho do vovô Zé, que o vovô Zé te ama muito, viu? E também quero mandar para o meu querido netinho, o Vazuquinha. Deus te abençoe grandemente. Você é um menino lindo, viu, Benício? Você é lindo e muito inteligente. Vovô te ama muito, viu? Vovô Bazuco, manda um abraço, um beijinho para você. E você, tenho certeza que vai ser um excepcional engenheiro, porque você faz trabalhos, desenha maravilhosamente bem. Quem sabe aí a mamãe e o papai colocam seus trabalhos aí na internet para todos verem, né, os seus trabalhos maravilhosos. Então, um beijinho todo especial para você. Vamos orar agora neste instante, meus irmãos. Unamos as nossas vozes. Jesus é aquele que salva, perdoa os pecados. Jesus é aquele que cura os enfermos. Jesus é aquele que batiza os crentes com o Espírito Santo. E Jesus é aquele que breve virá para arrebatar-nos, para que nós estaremos com Ele para todo sempre. Jesus, médico dos médicos e o advogado dos advogados. Nosso Deus, nosso Pai, nesta hora nós oramos, Senhor, crendo no grande milagre. Quem sabe esta pessoa que está, Senhor, neste leito do hospital, quem sabe até entubado, já os médicos não dão nenhuma esperança. Oh, glória a Deus, Tu és a única esperança. Toca agora nesta pessoa enferma, neste homem, nesta mulher, neste jovem, nesta criança. Restaura a vida, Senhor, porque Tu és o doador das vidas. Também aqueles que estão doentes nas suas casas, Senhor, sendo de quaisquer enfermidades, nós repreendemos em nome de Jesus toda enfermidade. Senhor, pedimos a favor do Teu servo, nosso irmão, particular amigo, ó Jesus, o irmão Juninho, ó Senhor, que sofreu um acidente, mas Jesus restaura a saúde do nosso irmão, Senhor. Ó Senhor, toca agora, que toda esta machucadura dele, Senhor,
essas partes afetadas por este acidente. Oh, Jesus, restaura o teu servo, crê em ti. Nós precisamos do nosso irmão Juninho ali na igreja, Senhor. Precisamos do teu servo e cremos, Senhor, no milagre da cura divina. Também a todos que estão doentes, Senhor. Todos aqueles que estão precisando de uma bênção. E nós agora, em nome de Jesus, nós, Senhor, nós determinamos em nome de Jesus a cura do alto da cabeça à planta dos pés. Receba, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus a cura. Também abra as portas, Senhor, para aqueles que estão desempregados. Solucione os problemas insolúveis, porque Tu és o médico dos médicos, és também o advogado dos advogados. Tu tens sido, Senhor, meu advogado. Quantas vezes, Senhor, tem me dado vitórias nestes 34 anos, Senhor, que estamos trabalhando com advogado. Quantas vezes não podemos fazer nada, mas as mãos do Senhor são estendidas. Abençoa poderosamente a todos os teus servos, os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, a todos os irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós determinamos a tua bênção para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus irmãos, nós nos abençoamos em nome de Jesus. Determinamos a cura dos doentes, a alegria dos tristes, enfim, a bênção que o Senhor Jesus tem nos dado, transmitimos a vocês. Nós estamos terminando. Se Deus assim nos permitir, domingo próximo vindouro, dia 10 de outubro, voltaremos a transmitir a mensagem da palavra do Senhor, Jesus Cristo, a verdade que liberta. Uma ótima semana a todos, em nome de Jesus. Amém.